Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Domingo. E antes de tudo, eu preciso trazer para você aqui uma novidade. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades, e essa é grande. A 7Kbet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro. Mas fica atento, só para maiores de 18 anos, sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7Kbet. Então, torcedor vascaíno, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a estreia do Vasco na Copa São Paulo Futebol Júnior de 2026. Ontem à noite, o Vasco venceu a equipe do Velo Clube por 2-0. Se você olhar o placar e por ser uma estreia, tá tudo certo, tá entregue. Ano passado, por exemplo, o Vasco conseguiu a proeza de empatar os 3 jogos da primeira fase. Foi classificar aí apenas por uma questão de saldo. E agora, o Vasco estreia com vitória. Só que um jogo igual esse de ontem à noite, você pode ter inúmeras possibilidades de análise. Eu vou trazer aqui o que eu penso, deixando claro, como sempre, que você tem toda a possibilidade de discordar, deixando nos comentários aí embaixo. Compartilha, deixa o seu like, enfim, a gente está aqui sempre para trocar ideias sobre futebol. Eu vejo que, mesmo sendo uma estreia, o Vasco poderia ter jogado um pouquinho mais de bola. Uma equipe formada por vários jogadores que já estiveram presentes no profissional, jogando no profissional, treinando com o profissional, estando presente em relações com o profissional. Por exemplo, Felipe Gabriel já esteve no banco do profissional, o goleiro. O Vereza já esteve, o Bruno Vereza, lateral direito, no banco do profissional. O Lucas Zucarello já jogou para mais de 50, 60 mil pessoas no Maracanã. O Bruno Lopes já jogou Campeonato Brasileiro da Série A com a camisa do Vasco em São Januário. Então, acho que não seria bem só o peso de uma estreia que não faria essa equipe jogar um melhor futebol. E tem outro ponto de análise, torcedor, que me preocupa. Ontem à noite, eu aqui fiz uma live junto com o Emerson e com o Cerdeira, que eu acho uma utopia quando as pessoas falam assim: uma equipe precisa ter um modelo de jogo que vai desde a sua base até o profissional, ter uma ideia, ter uma identidade. No mundo todo, eu vejo que são raríssimas as equipes que conseguem ter esse modelo. O Barcelona, eu acho que é o exemplo mais claro disso. O Barcelona consegue formar principalmente jogadores que jogam no meio de campo, que tem a expressão do todo campista, com uma envergadura um pouquinho não avantajada, não são jogadores grandes, fortes, mas são jogadores que jogam com a bola, jogadores que têm um bom passe, jogadores que se deslocam, né? Que tem aí na figura
do Xavi e do Iniesta o seu grande ápice de controladores. Agora, da última geração, aí Pedri, Gavi, enfim, o torcedor entende o que eu quero falar. Então, o Barcelona meio que cria essa cultura. E o que me deixa muito preocupado é que o sub-20 é o que está mais próximo do profissional. Então eu vejo que se tem uma categoria que sempre tem que ter um cuidado, é como que joga esse sub-20 para a hora que esse jogador for solicitado ao profissional, ele estar mais ou menos integrado a esse modelo de jogo. E quem assistiu ontem à noite esse Vasco e Velo sabe do que eu estou falando. O modelo de. E isso eu não estou falando que o modelo é bom ou o modelo é ruim, pelo amor de Deus. Eu estou só comparando o modelo. Quem assistiu ontem à noite Vasco e Velo Clube pela Copinha teve o entendimento que a maneira que o Vasco do Matheus Curoppo se comportou ontem à noite não tem absolutamente nada a ver com se comportam as equipes do Fernando Diniz. Uma equipe ontem à noite que abusou da ligação direta, abusou de jogar sempre pelo mesmo corredor, uma equipe que não girou, uma equipe que não teve posse. Uma jogada bonita que teve no jogo, saiu o gol, já no finalzinho, né? O Andrei Fernandes recebe a bola, abre na direita para o bom lateral, Breno Vereza, que ontem até não fez um bom jogo, talvez porque foi pendurado por um cartão amarelo pela arbitragem logo no início, aí acabou segurando um pouquinho, que deu um passe no ponto futuro e o Bruno Lopes veio de carrinho e acabou fazendo 2-0. Lembrando que o primeiro gol do Vasco foi numa jogada, numa construção praticamente individual do Zucarello, teve a participação do Juninho, que acabou fazendo aí 1-0. No mais, um jogo muito quebrado, muito faltoso, a equipe do Velo no primeiro tempo, meu Deus, eu não tenho esses números, mas eu acredito que fez entre 15 e 20 faltas no primeiro tempo, o jogo não andou. No segundo tempo, jogadores do Vasco, alguns com cãibra, sentindo bastante, teve uma substituição que não deu para entender, o porquê ele tirou o Lócio, e daí eu até penso comigo, e não é uma informação, deixando claro, que o Lócio deve voltar depois da primeira fase para se integrar aí ao profissional para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então eu acho que foi feita uma programação de minutagem para o Lócio nessa copinha, porque não faz sentido nenhum ele ter saído ontem. E num primeiro momento, para aproveitar no time de cima, jogadores aí que eu vejo com potencial, o Zucarello para mim está fazendo hora extra na base há um bom tempo, apesar de que quando teve a oportunidade no profissional e depois desceu, ficou um bom tempo para voltar a ter protagonismo no sub-20. Eu acho que o Lócio é um jogador que pode ser observado. O Ramon Rick também tem um biotipo legal que me agrada. O Bruno Lopes, fisicamente ele está pronto, um jogador que tem muita força, arrasta, só que precisa ter melhores escolhas, melhor trato no último terço. Ontem fez o gol, ok, mas até então estava tendo muita dificuldade, enfim. E muita gente critica o trabalho do Matheus Curopos. E eu entendo, porque a gente está acostumado pela qualidade que esse elenco tem e acha que essa equipe poderia jogar mais. Por exemplo, o Sub-17 do Cássio, que faz um grande trabalho no Vasco, já mostrou muito mais bola do que o Sub-20 do Curopos. Inclusive, agora está numa transição entre esses jogadores do Cássio que estão subindo junto com os do Matheus Curopos. Só que se você for olhar o rendimento, pontos, ele tem um aproveitamento de 63%, que não é um aproveitamento absurdo, gigante, mas também passa longe de ser um aproveitamento ruim. Enfim, eu acho que o Matheus Curopos precisa ter esse entendimento de fazer essa equipe jogar mais bola, ser uma equipe mais agradável do torcedor assistir. E eu acho que isso passa muito por ter um trabalho parecido com aquilo que o Diniz tenta empregar no profissional, que é o controle do jogo, o protagonismo, o jogo apoiado, o jogo de associação, sabe? Eu acho que dá para implementar isso aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que as duas comissões técnicas precisam conversar para que no momento que um jogador desse do sub-20 for chamado para integrar o profissional, não sofra. Porque se for para subir um jogador desse com ligação direta, começando a jogada num corredor e terminando naquele corredor, não tendo paciência, não tendo coragem para jogar, e fica muito difícil. O Diniz não gosta disso. Então, eu acho que isso é um ponto que precisa ser levantado. Agora já tem jogo depois de amanhã, e a Copinha é isso, jogo em cima de jogo.
contra o Guanabara, já vale a liderança, porque o Guanabara acabou vencendo aí o primeiro jogo, e a gente espera que o Vasco possa, durante a competição, ir crescendo o seu futebol, apesar de eu achar que vários jogadores desse vão voltar para o Rio de Janeiro para as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Beleza, torcedor? Daqui a pouco chega o Sérgio Kind com Fala Vascão, vai poder atender seu telefone, trocar aquela resenha, aquela coisa toda, e à noite tem aquele AV em forma do Flávio Dias aí, passando o final de semana todo apurando possíveis novas contratações para o profissional do Vasco. Um abraço, um ótimo domingo e a gente se encontra novamente amanhã à noite na tradicional live aqui no canal Atenção Vascaínos. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!